Boa tarde a todos. Dando continuidade à apresentação dos trabalhos do Workshop de Engenharia de Requisitos, na sua versão 2020. Meu nome é Sandro Bezerra. Eu vou apresentar o trabalho React-M, o relato de um estudo de caso de aplicação de um método ágil para a gerência de requisitos de software. Esse trabalho, na verdade, ele é contextualizado dentro de uma dissertação de mestrado do aluno do PPGCC, da UFPA, que é o Bleno Silva. O Bleno ficou sobre a minha orientação. Esse trabalho ele possui o seguinte roteiro. Vamos falar um pouquinho sobre a contextualização do trabalho, vamos falar de maneira sucinta sobre o método React-M, no qual foi a dissertação do Bleno. Vamos falar um pouquinho sobre o estudo de caso realizado, que é foco desse trabalho. Discutiremos um pouquinho sobre os resultados obtidos, as considerações finais e, por fim, apresentaremos as referências. Esse trabalho está contextualizado em duas grandes áreas. A primeira grande área refere-se aos métodos ágeis, onde a gente entende que os métodos ágeis é um conjunto de métodos e práticas fundamentadas em um mindset ágil. Esse mindset ágil é composto por um conjunto de 4 valores e 12 princípios constantes em um manifesto surgido em 2001. Adicionalmente a esse conjunto de métodos ágeis, são derivados uma série de outros métodos provenientes exatamente de uma série de adaptações e instanciações desses métodos padrões, como Scrum, XP, FDD, TDD, BDD e assim por diante. Alguns desses métodos derivados podemos citar como Scrum S, que é uma adaptação do Scrum para a área de Safety Agile Development, o Braille Model, que é uma técnica ágil para priorização de requisitos, e o LESS, que é o método ágil para escalar o Scrum para projetos de software de grande porte em múltiplas equipes. Se fizermos uma revisão da literatura, acharemos uma série de outros métodos ágeis derivados desses padrões. A segunda grande área que esse trabalho se concerne é dentro da área de engenharia de requisitos. É através de uma série de autores, principalmente sobre os modelos de qualidade no qual esse trabalho se baseia, como o MPS e o CMMI, entende-se que a engenharia de requisitos ela é dividida em duas grandes áreas, onde a gente tem uma área de desenvolvimento de requisitos, cujo foco está na elicitação, análise, especificação e validação dos requisitos, e a outra área relacionada à parte de gerência de requisitos. O foco desse trabalho está exatamente dentro da parte de gerência de requisitos. Posteriormente falarei um pouquinho sobre o que concerne essa área de gerência de requisitos. E aí, a fusão da engenharia de requisitos com os métodos ágeis deu origem a uma outra área chamada engenharia de requisitos ágeis, que consiste no uso de práticas e princípios, como a gente falou um pouquinho sobre os valores e princípios do mindset ágil, aplicadas nas atividades de engenharia de requisitos. Esse estudo corrobora exatamente com a Agile RE, com foco no relacionamento entre as variáveis de engenharia de gerência de requisitos e os métodos ágeis propriamente dito. Falaremos um pouco agora sobre a parte de gerência de requisitos, trataremos na forma de um acrônimo de GRE. Falaremos um pouquinho agora sobre o método, de maneira bem sucinta, sobre o método React-M. O método React-M ele vem do acrônimo Requirements Evolution in Agile Context Management. Ele é originado a partir de um método de especificação de requisitos chamado React, de um outro aluno meu de mestrado, um ex-aluno meu de mestrado, no qual nós publicamos um trabalho há alguns anos atrás também no workshop de engenharia de requisitos, e aí evoluímos esse trabalho porque na ocasião esse trabalho lá do Bruno, ele contemplava apenas a especificação de requisitos, mas não a gestão dos requisitos. E o foco do trabalho do Bleno, que é esse que eu estou apresentando, é gerenciar os requisitos uma vez especificados, ou seja, compreende todas as atividades pertencentes ao processo de gerência de requisitos, responsável pelo controle e evolução dos requisitos ao longo do ciclo de vida de um projeto, até se obter um produto funcional de valor e que atenda às reais expectativas dos stakeholders. Em suma, esse processo ele lida principalmente com o controle de mudanças, controle de versão, a revisão e o rastreamento desses requisitos de um produto de software. A definição do React-M, ela se baseou num design metodológico que se realizou a partir da condução de um mapeamento sistemático. A partir dessa condução desse mapeamento sistemático, elaborou-se a abordagem ágil do React-M, proveniente exatamente sobre uma série de técnicas, sobre os valores e princípios que foram obtidos a partir do resultado desse mapeamento sistemático, e por fim se conduziu esse estudo de caso.
e aí geramos exatamente esse método chamado de ReactM, que é o método ágil para o processo de gerência de requisitos. O método ReactM em particular, ele adota 5 cerimônias que vão da Inception, Discovery, Storage Discovery, a Refine, a Modeling e a Inspection. Cada uma dessas cerimônias é tratada, em cada uma dessas cerimônias é tratada em particular uma determinada área da gerência de requisitos. Ele também é composto por 6 artefatos, como personas, alguns kanbans, alguns user story mapping, uma planilha para fazer a gestão de mudanças de requisitos, uma carta de planning poker, alguns critérios de inspeção desses requisitos para poder fazer exatamente a revisão dos mesmos. Além disso, na verdade, esse ReactM ele é composto por 4 papéis, nos quais a gente denomina como Customer, a parte do Domain Expert, o especialista no domínio da área no qual está sendo desenvolvido o projeto, um team, que é a equipe que vai desenvolver o projeto, e um facilitador, que é o cara que entende exatamente do método ReactM. As características do ReactM, eles concernem basicamente em 3. Ele tem que ser centrado no customer, ou seja, principalmente nos usuários finais, o foco dele é o usuário final. Ele é orientado a metas, então tudo que a gente se baseia é orientado basicamente sobre goals e baseado na simplicidade, que é uma característica muito forte dentro dos valores dos princípios ágeis. Ele também é fundamentado a partir de algumas práticas da Agile RE, como Customer On-Site, Face-to-Face, Requirement Prioritization Goals Extreme, Prototype, Agile Modeling, Change Management e assim por diante. Para maiores informações sobre o método ReactM, nós temos 2 artigos que foram publicados, um no Context 2019 e um no Computer on the Beach desse ano, onde o primeiro fala um pouquinho sobre esse mapeamento sistemático realizado e o segundo disserta sobre o processo de criação e funcionamento do método ReactM. Além disso, existe um guia prático de uso do ReactM, no qual se encontra dentro da dissertação de mestrado do próprio Blenner. Falaremos um pouquinho sobre esse estudo de caso. O estudo de caso, o objetivo dele era avaliar a aplicabilidade do ReactM em um ambiente real de desenvolvimento de software, no qual se baseou dentro de um projeto de pesquisa, no qual ele não apenas se desenvolvia pesquisa, mas também se desenvolvia software, com foco em atendimento a determinados clientes. Ele é concernido em 3 grandes fases, como a fase de planejamento, a fase de execução e a fase de avaliação. Na fase de planejamento ocorre a seleção do projeto, ocorre um treinamento do próprio método para a equipe, a definição da técnica do SWOT e a utilização desses critérios da ISO 9126. Na fase 2 de execução, nós realizamos a primeira iteração, onde nós tivemos a preparação do próprio ambiente e nós realizamos uma segunda iteração para poder fazer a avaliação da execução do ReactM. E por fim, essa avaliação foi feita a partir de uma apresentação dos resultados, análise dos dados. Nós tivemos 2 grandes avaliações aí totalmente de maneira qualitativa, avaliação 1 após a primeira iteração e avaliação 2 após a segunda iteração. E entre a avaliação 1 e a avaliação 2 ocorreu a implementação de melhorias. Bom, o quadro metodológico desse estudo de caso a gente pode caracterizar como sendo um tipo de pesquisa exploratória. Utilizamos então um procedimento de pesquisa do tipo estudo de caso. A natureza dos dados, como já mencionado anteriormente, foi feita de maneira qualitativa, porque a gente fez uma avaliação de pontos fortes, fracos, oportunidades, melhorias e ameaças a partir da técnica de SWOT. O tipo de registro dos dados foi feito a partir de anotações de campo e transcrição de brainstorms, e o instrumento para a coleta e análise dos dados foi feito a partir da análise documental, um brainstorm avaliativo e a aplicação da técnica de análise SWOT, como bem mencionado ainda há pouco. Na fase de planejamento, como a gente falou, esse projeto, eu falei ainda há pouco que esse projeto, na verdade, ele se baseou dentro de um projeto e equipe de desenvolvimento pertencente a um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa Spider, por ele ter interesse no estudo proposto e ter um ambiente favorável e acessível à execução do estudo de caso. E ele ter projetos que possibilitariam exatamente serem beneficiados com a execução do próprio ReactM, uma vez que todo o desenvolvimento dos projetos é tudo feito baseado em métodos ágeis nesse projeto. O projeto se baseou na construção de um sistema na forma de um portal para registro de produções da equipe do próprio projeto Spider. E, houve um treinamento para a equipe, onde a equipe era formada por 5 devs, ou seja, 5 desenvolvedores,
um domain expert que dominava exatamente todo o conhecimento sobre essa construção desse sistema, um customer, o próprio cliente, e um facilitador, que era o cara que entendia muito sobre o React-M. Na fase de planejamento, também se adaptou à técnica de análise SWOT, contemplando os pontos fortes, fracos, oportunidades e as melhorias, para que posteriormente na fase de avaliação pudesse se analisar de maneira qualitativa o uso do React-M, onde se fez uma adaptação de critérios da ISO 9126 como forma de avaliar todos os critérios que contemplassem as cerimônias, os artefatos, os papéis que contemplassem dentro do próprio método React-M. Então, os critérios utilizados foram eficiência, simplicidade, utilidade, aplicabilidade, confiabilidade e a colaboração em equipe. E foi utilizado também notas gerais por critério, onde a nota 0 para esse critério, o React-M contemplava que, na verdade, não atendia aos objetivos daquilo que se esperava, a nota 5 atendia parcialmente e a nota 10 atendia totalmente aos objetivos esperados. A fase de execução da primeira iteração aconteceu em 14 dias de duração, onde a equipe não possuía noção alguma de qual produto seria desenvolvido. O próprio customer ainda tinha uma visão do produto cercado de uma série de incertezas, porque nem ele sabia o que ele queria. O customer e o time nunca haviam trabalhado orientados a goals, o que na verdade tinha uma certa dificuldade nesse foco. O prazo curto para iniciar o desenvolvimento do produto também era um sério problema, e o customer participou de todas as cerimônias ao longo da execução do React-M. Inicialmente, a gente contemplou a primeira identificação, que é a identificação dos fornecedores de requisitos. Utilizamos a técnica de persona, não para caracterizar os usuários do produto, mas sim para caracterizar as expectativas, as necessidades e as limitações que o próprio fornecedor de requisito tinha em relação ao próprio produto. Posteriormente, a gente começou a definir exatamente ter um entendimento dos requisitos com esses próprios fornecedores de requisitos, onde se caracterizou aí um Domain Expert Kanban, onde nesse Domain Expert Kanban a gente tem na primeira coluna um Product Backlog contendo todos os itens, né, que deveriam contemplar o escopo do produto em si a ser desenvolvido. Na Sprint Backlog, os itens do Product Backlog teriam sido selecionados para poderem ser realizados. E na terceira coluna nós temos a etapa de delivered, onde na verdade é onde se contemplava a etapa onde aquilo foi de fato entregue para o cliente. Todas as demandas que estariam dentro do Product Backlog teriam sido entregues para o cliente. A terceira grande etapa na primeira iteração contempla exatamente o comprometimento da equipe técnica com os requisitos a partir da definição das suas tarefas. Então a gente tem nessa imagem um Team Kanban, onde nesse Team Kanban, a partir da etapa anterior, onde se seleciona quais são os itens do Product Backlog que devem entrar para a Sprint, aqui a equipe técnica, na verdade, começa a especificar todas as tarefas que são inerentes ao desenvolvimento daquelas tarefas que foram especificadas lá pelo cliente. E aí, obviamente que com a participação dessa definição, com a participação da equipe nessa definição, a gente entende que há um comprometimento da equipe exatamente com o desenvolvimento das tarefas a serem contempladas. Posteriormente, a gente tem a terceira grande etapa dentro do método, que é a definição do rastreio, onde nós temos aqui exemplos de critérios de aceitação que vão ser contemplados na quarta etapa. Esses critérios de aceitação servem para a definição de formas de revisão dos requisitos e do backlog a ser atendido, e para cada um desses critérios de aceitação a gente contém um link, onde isso faz uma rastreabilidade, onde a gente identifica a rastreabilidade para as histórias dos usuários previamente definidos pela equipe técnica. Então, desse jeito, a gente tem aqui no Team Kanban, nós temos a definição das histórias do usuário e, posteriormente, os critérios de aceitação que vão caracterizar exatamente uma revisão desses requisitos ao final de um determinado ciclo da sua sprint. E aqui nós temos a própria rastreabilidade definida para qual história do usuário esse critério de aceitação pertence. Passando para a fase 2, que era a segunda iteração, antes mesmo da segunda iteração acontecer, a gente fez um brainstorm de avaliação,
com todos os membros da equipe, e um conjunto de melhorias foi concebido exatamente para o método. Alguns artefatos foram evoluídos e atualizados, ou seja, novos requisitos foram descobertos e gerenciados, e alguns requisitos existentes foram modificados para atender às reais necessidades do próprio customer. A equipe e o customer já detinham um entendimento significativo sobre o produto, exatamente pela facilidade que a gente tem nessas duas etapas aqui, na definição do Domain Expert Kanban e do próprio Team Kanban, permitindo a execução das cerimônias de maneira mais eficiente e ágil, e as melhorias proporcionaram mais flexibilidade e, consequentemente, menos prescrição com relação ao uso do método. A segunda interação iniciou com uma solicitação de mudança da própria parte do cliente, e aí para realizar essa mudança no escopo foram utilizadas as medidas propostas pelo ReactM, que consistem em entender a mudança solicitada e também identificar exatamente fazer uma própria análise do impacto com relação a isso. E aí para controlar essas mudanças, a equipe utilizou esse formulário aqui proposto exatamente pelo método ReactM, onde nessa primeira coluna começa a se especificar o número da requisição solicitada pelo cliente, a data da solicitação, o responsável no qual tinha solicitado, a descrição, qual é o impacto que isso pode acontecer e se há, a partir desse impacto, quais são as novas features que podem acontecer e qual é o esforço para executar esse daqui utilizando exatamente o Planning Poker como técnica para fazer a análise de esforço a ser demandado. Bom, posteriormente, executado todas as fases do estudo de caso, passamos para a fase de avaliação. Essa fase de avaliação contemplou 2 brainstorms avaliativos, onde um aconteceu ao final da primeira avaliação, do primeira execução, e o segundo aconteceu após a segunda iteração. A equipe analisou todas as cerimônias e artefatos gerados e aplicou a técnica do SWOT, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho sobre o formulário de avaliação. E todas as transcrições dos brainstorms e as anotações de campo foram coletadas e analisadas a partir, que a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho. A fase de avaliação contemplou exatamente esse formulário, né, uma adaptação do SWOT, onde nós temos aqui nessa adaptação as forças, fraquezas, oportunidades e as ameaças, a nota que a equipe daria para alcançar exatamente eficiência, simplicidade, utilidade, aplicabilidade, confiabilidade e colaboração, e os itens que a equipe avaliou no uso foi o próprio ciclo de vida, que é aquele ciclo que eu mostrei logo lá no início sobre o método ReactM, os artefatos utilizados pelo método ReactM, os papéis contemplados e as próprias cerimônias que são utilizadas, que também a gente viu logo lá no início, de maneira bem sucinta. Vamos ver um pouquinho sobre esses resultados, né? Então, como fortalezas, em termos de eficiência, não vai dar para falar muito sobre cada um deles, mas no artigo tem mais descrito cada um deles, mas em termos de eficiência, a equipe julgou que o artefato persona foi um ótimo ponto inicial para direcionar as ideias do cliente e atingir o objetivo que era gerar o próprio backlog do produto. Em termos de simplicidade, na questão do artefato, por exemplo, a equipe julgou simples o uso dos critérios INVEST, que são aqueles critérios de aceitação que eu falei anteriormente para poder fazer a avaliação das revisões dos requisitos, daquilo que tem como itens no Product Backlog. E em termos de aplicabilidade, por exemplo, não foi relatado pelos participantes nenhum item com relação a isso. Com relação a fraquezas, obviamente que mesmo tendo fortalezas, a equipe também definiu algumas fraquezas. Então, em termos de eficiência, as cerimônias, eles propunham, na verdade, que uma das fraquezas era realizar a cerimônia do Incept toda em apenas um único encontro e não ficar dividindo ela em vários encontros com a própria equipe. Em termos de utilidade, o artefato, na verdade, em termos de artefato, a equipe julgou que o uso dos critérios INVEST são não tão relevantes, tendo em vista que a equipe participou de todo o processo de levantamento e geração do backlog. Apesar do método INVEST ter sido julgado como sendo simples, mas como a equipe participou fortemente de toda a definição, então não havia necessidade da aplicação desse critério INVEST. Foi isso que eles definiram também como uma fraqueza, porque o método obrigava com que fosse usado esse critério, né, essa técnica.
Em termos de oportunidade, a equipe definiu apenas duas. Né? No contexto da eficiência, o artefato é tornar a validação do backlog uma tarefa implícita, no caso de toda a equipe participar do levantamento do backlog, ou seja, não exigir com que tivesse que ter a utilização obrigatória dos critérios INVEST. E, em termos de simplicidade, o artefato, a equipe considerou que os critérios de aceite poderiam ficar juntos com o item do próprio backlog. Em termos de ameaça, na aplicabilidade, em termos de artefato, seria aplicar os critérios INVEST para o teste de incremento, que ficou um pouco difícil para a equipe entender, e em termos de papéis, no foco da colaboração em equipe, em alguns momentos a equipe não soube dividir as tarefas igualmente entre os membros, estão sobrecarregando apenas alguns deles. Em termos de sumarização dos resultados, esse foi em termos de valores obtidos pela equipe, percebo que na verdade variou de 5 para o máximo de valores, e algumas melhorias que foram solicitadas exatamente para poderem ser realizadas e que todas elas foram realizadas. Em termos de critérios INVEST, tornar opcional, né, como a gente mencionou. A User Story Map, então, no caso de uso de uma ferramenta que gere rastreabilidade, não exigir que seja feita manualmente isso. Em termos do Kanban, utilizar uma ferramenta que facilite o acesso da própria equipe e não utilizar isso num quadro para que possa manter histórico. E, em termos da Inception, realizar a própria cerimônia a cada nova interação com a própria equipe. Uma abordagem de apoios ao processo de gerência de requisitos com diferencial de estar fundamentada a partir de evidências empíricas. O método ReactM é uma proposta que atendeu de forma satisfatória todas as atividades de gerência de requisitos, sem gaps. Uma proposta simplificada, flexível, escalável, né, orientada a metas, produziu requisitos suficientes e eficazes e atingiu o seu objetivo, principalmente proporcionando uma gerência dos requisitos de um produto de software de forma gradual. Bom, passando para as considerações finais, principalmente o foco do ReactM, ela requer uma implicação própria na indústria de software, que sirva como referência para organizações da indústria que almejam melhorar os seus processos de softwares. Dessa forma, a gente está disponibilizando exatamente o método ReactM a partir desse link. Não se preocupe em copiar, porque na verdade no próprio artigo se encontra esse link. Porém, esse estudo de caso teve algumas limitações. Primeiro que o ReactM foi avaliado apenas em um único caso específico, havendo também uma necessidade de triangulação a partir de surveys com especialistas em métodos ágeis ou experimentos com equipes do próprio desenvolvimento de software para tentar fazer uma triangulação e avaliar de fato as fortalezas, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Alguns trabalhos futuros seriam uma evolução do ReactM para compreender novas tendências sobre o Agile RE e a avaliação do ReactM em outros contextos, como multi-stakeholders, projetos de grande porte, projetos distribuídos com implantação do próprio MPS-BR e no próprio CMMI-Dev. Nós queremos agradecer um apoio financeiro da CAPES para a concessão de bolsa de mestrado para o aluno Bleno e ao PPGCC para a publicação desse trabalho. E o apoio da pesquisa no que tange aos integrantes da linha de desenvolvimento com participação do estudo de caso do próprio projeto Spider, que colaboraram para que esse estudo de caso pudesse ser realizado. Algumas referências utilizadas nesse trabalho, e aqui ficam os meus agradecimentos pela atenção de todos e estou aberto para algumas perguntas que vocês tenham sobre o estudo de caso que eu relatei agora. Muito obrigado a todos pela atenção.